Tem algo de extraordinário que Deus quer nos revelar hoje. Eu quero entregar esse momento ao coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos consagramos a Ti nessa manhã. Pedimos a Ti, ó Deus querido e amado, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor una, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para este momento, e derrame sobre nós essa graça, Senhor. A graça de alcançar uma sabedoria, a graça de alcançar, de acessar um conhecimento, Jesus, para a nossa vida, para aquilo que estamos vivendo. Eu peço agora, Senhor, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor abençoe a cada mulher que está entrando nessa live, abençoe a cada família que essa mulher vive, que essa mulher sustenta. Abençoe, Senhor, cada atitude dessas mulheres. Abençoe, Senhor, a cada uma de nós que aqui estamos. Eu quero consagrar a Ti e que o Senhor manifeste o Seu poder sobre todas as coisas na nossa vida. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Louvado seja Deus, amada. Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu coração entregue nesse momento. Louvado seja Deus por você estar aqui. Que o Senhor abençoe, guarde, santifique e que você possa fazer de hoje o melhor dia até então da sua vida, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Maria Bueno e quero contribuir na sua vida hoje de uma forma extraordinária, porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer aqui, viu? Deus abençoe. Bom dia, amiga. Tudo bem por aí? Vai lá, vai chegando, vai compartilhando essa live. Sabe que eu percebi que eu tô sem meu óculos aqui? Mas tudo bem, vamos lá. Qualquer coisa, eu estico aqui para poder enxergar. Ah, meu Deus, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vai chegando e vai compartilhando. Olha, ainda se vier noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas independente da sua história, independente do que você está passando, Cristo sempre estará com você. Deus sempre estará com você. Você pode não perceber, mas Deus está com você. Bora lá, já pega aí sua xícara, você que toma seu cafezinho, seu chá, seu cappuccino. Bora lá, vamos tomar um cappuccino juntas, porque hoje eu quero falar com você sobre algo que às vezes de uma forma silenciosa, tem aprisionado, presta atenção nisso, de uma forma silenciosa, o que eu vou te trazer hoje tem aprisionado muitas de nós mulheres. Já passei por isso e eu quero entregar isso sobre a sua vida. Ontem, na oração de ontem, né, com o Frei, ele compartilhou uma passagem e depois eu fiquei meditando sobre essa passagem. Quem me acompanha por aqui nos stories pode ouvir eu falando um pouquinho, que eu comentei um pouquinho ontem sobre, nos stories sobre isso, sobre essa situação que muitas vezes nos aprisiona. E eu quero trazer sobre isso para a sua vida hoje. E eu quero trazer uma ordem que eu até anotei aqui, olha, anotei. Não alimente aquilo que te prende. Não alimente aquilo que te prende. Vencendo os apetites da carne. Nós vamos pegar isso e vamos trazer isso para a nossa vida. A palavra de Deus, lá no livro na carta aos Romanos, né, de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, ali no finalzinho do versículo 14 vai dizer isso. Não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Quando a gente lê isso, a gente pensa só no pecado da carne, em atitudes, né? Atitudes concretas que nós vamos fazer, que a gente não pode pecar. Então a gente pensa só exatamente nisso, mas vai muito além. Vai muito além do que aquilo que a gente, o que nós conseguimos ver, do que nós conseguimos enxergar. Sabe o que significa esse versículo na prática? Esse versículo na prática significa que nem tudo que você sente, nem tudo que o seu corpo está pedindo. Então presta atenção. Não é somente aquilo que o meu corpo está pedindo que é um apetite.
mas vai além. É aquilo que nem tudo o que eu sinto, nem tudo que o meu corpo pede, e nem tudo que parece confortável na sua vida, presta atenção, nem tudo que parece confortável na sua vida, que muitas vezes vai satisfazer os seus apetites, vem de Deus. E eu quero trazer isso sobre você. Nem tudo que você sente, eu vou repetir isso, nem tudo que você sente, nem tudo que o seu corpo pede e nem tudo aquilo que parece confortável vem de Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Muitas vezes nós entendemos esses apetites como coisas superficiais, mas não é só isso. Vai muito além. Existe uma diferença entre necessidade e apetite. E eu quero hoje trazer isso para você. Porque muitas de nós temos nos prendido a situações, temos nos prendido a ocasiões, satisfazendo apetites, ou nosso, ou dos outros, e por isso estamos nos distanciando da palavra de Deus. Como eu disse para você, existe uma diferença entre necessidade e apetite. E eu quero expor isso para você. Eu quero expor isso para que nós possamos ter exatamente a visão daquilo que Deus está nos colocando. Tem mulheres que não estão presas por falta de oportunidade. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, eu não tenho a oportunidade. Eu não tenho a oportunidade de reconstruir a minha casa, eu não tenho a oportunidade de reconstruir a minha família, eu não tenho a oportunidade de reconstruir a minha vida financeira. Eu olho para a minha vida e eu acho que eu não estou tendo oportunidade de reconstrução, porque eu fui uma dessas pessoas. Eu já tive fase na minha vida em que eu olhava e eu dizia, todos têm, aí vem a comparação, né? Parece que todos têm a oportunidade de reconstrução. E eu não vejo essa reconstrução para a minha vida. E muitas vezes nós olhamos para isso e nós ficamos aprisionadas a isso. Nós nos prendemos porque... E por que nós nos prendemos? Porque nós alimentamos aquilo que nos mantém no mesmo lugar. Nós alimentamos aquilo que está me mantendo num lugar de vítima, num lugar de uma mulher sobrecarregada, no lugar de uma mulher traída, no lugar de uma mulher exausta, no lugar de uma mulher que se sente, que mostra para todos que estão fraca, mas ao mesmo tempo se sente fraca. Nós nos mantemos no mesmo lugar. Isso numa vida profissional, isso numa vida financeira, isso num relacionamento conjugal. Nos permitimos estar no mesmo lugar. E olha, eu vou ler novamente o que a palavra está dizendo. Não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Aí você vai dizer assim, Maria, mas você está dizendo que eu tenho o apetite de estar no mesmo lugar? E eu estou dizendo, eu não estou apenas dizendo, eu estou reafirmando que muitas vezes a forma com que você conduz a sua vida, você supre um apetite que na verdade não é o melhor para a sua vida. Mas por você não sair do lugar, você alimenta isso na sua vida. Bom dia, disse. Tudo bem? Você alimenta isso na sua vida. Os apetites da carne, eles são desejos que vão nos alimentando. E às vezes esses desejos são desejos por conta das nossas crenças, por conta dos nossos padrões que nós trazemos na nossa vida e assim por diante. Quando a Bíblia está falando de carne, ela não está falando apenas do corpo físico, mas ela está dizendo de você como um todo. Ela está falando da nossa natureza,
da natureza humana que muitas vezes é inclinada, sabe a quê? Ao conforto. E aí eu quero olhar para você agora, mulher. Muitas vezes você olha para a sua vida, você se aprisiona no lugar que você está descontente com a sua vida, mas você se conforta com aquela situação, com aquela dor que você está vivendo. E por mais que isso seja um absurdo, isso traz um prazer de você permanecer, um prazer inconsciente de permanecer no mesmo lugar. Maria, você é louca de estar dizendo isso? Eu estou reafirmando isso. Cientificamente, muitas vezes, o nosso cérebro ele se condiciona àquilo que nós estamos vivendo e por isso nós não temos a ousadia de sair do nosso lugar. Porque nós achamos que isso não vai dar certo, que nós não vamos dar conta, que como nós vamos viver? Como nós vamos viver? Então, quando a palavra está dizendo sobre os apetites da carne, ela não está falando apenas do físico, não. Ela está falando de mim como um todo, da minha natureza como um todo. Que muitas vezes se inclina a um conforto que, na verdade, é um desconforto para nós. E eu sei que muitas vezes eu vou dizer isso para você e você, às vezes, vai achar isso um absurdo. Mas eu quero te convidar a olhar para isso. Sabe por quê? Porque esses apetites que a palavra de Deus está dizendo, que é da natureza e não apenas da carne em si, são os desejos. Os desejos que muitas vezes vai dizer assim para você, mulher, fica onde você está. Mulher, não muda. Não enfrenta isso não. Evite o desconforto. Isso em qualquer área da vida. Então você se sujeita a viver um relacionamento de qualquer jeito, um relacionamento que não te satisfaz, um relacionamento que você acha que não tem jeito, mas você permanece nele. Um relacionamento que você acha que está falido, mas você permanece ali. Você não faz nada para mudar, ou melhor, você acha que faz, mas você não faz. E você vai se permitindo viver isso. E aí sabe o que aparece? Esses desejos vão aparecer de várias formas. Vai aparecer a procrastinação, que você vai deixando as coisas para depois. É como se você tivesse preguiça de resolver aquela situação. Já parou para pensar nisso? Você se conforta tanto com a dor que você está vivendo, que é como se você tivesse preguiça de resolver aquela situação. Então você permanece como você está. É aquela preguiça espiritual. É aquela dependência emocional, muitas vezes. Uma busca constante para ser validada. Um apego ao que você deveria ter deixado já, mas você traz para a sua vida. Eu já deveria ter tido uma vida diferente. Eu já deveria estar diferente. Muitas vezes você comunica isso. Mas você não tem a coragem de sair do lugar. Sabe por quê? Porque o seu corpo está condicionado àquilo. A sua natureza está condicionada àquilo. E sabe qual é o maior problema disso tudo? O maior problema é que esses apetites é uma sensação de um falso alívio. Mas na verdade, sabe o que eles fazem? Estão te aprisionando. Então, quando eu olho e falo assim, eu cansei de lidar, não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada porque eu cansei. E aí você se cala. Nessa hora vem aquele alívio. Cansei, vou ficar aqui, não vou ouvir, não vou me posicionar, não vou falar nada. Vou deixar acontecer. Ele vai ver. Vai ver o que vai acontecer com ele. Então eu vou deixar. Vem aquele alívio, como se fosse um falso alívio, né? Aquela sensação de alívio, quando na verdade eu estou aprisionada a essa situação. A palavra está dizendo, não façais caso da carne. Presta atenção. Isso está te aprisionando. Isso está aprisionando a sua vida. Isso é um falso alívio. Quando você quer deixar para resolver uma situação depois. Quando você tem uma preguiça de olhar para aquilo que está te causando dor. E sair disso também vai te causar dor. Mas você tem duas opções.
Eu dizia isso a semana retrasada, eu acho, num atendimento com uma mentorada. Você tem duas opções. Permanecer onde você está dói. E sair dessa situação também dói. Mas você precisa escolher qual é a dor que você quer enfrentar. A dor de estar nessa situação e não ver nada de mudança, ou a dor de sair dela, mas ir em busca de algo melhor para sua vida. Você precisa escolher o que você quer enfrentar. Quando você decide viver a dor de sair, você está se desprendendo dessa situação, está se desprendendo daquilo que te satisfaz de uma forma momentânea. Esse alívio, esse falso alívio momentâneo, de querer deixar para depois, de querer buscar uma validação, uma aprovação. Eu preciso te falar algo. Existe algo que você precisa entender. E só quem entende isso, só a mulher que entende isso é que tem uma virada de chave. Então faz o seguinte, eu sei que isso está trazendo sentido para a tua vida. Que de alguma forma você está refletindo. Então clica aqui nesse aviãozinho aqui, ó, e encaminha para 5 mulheres. Vai lá, encaminha para 5 mulheres. E deixa eu te dizer, pare de achar que o que você está ouvindo aqui, fulano tinha que estar ouvindo. É para você. Você pode até enviar a live para ele, mas para essa pessoa, mas é para você. Isso é para você. Existe algo que nós precisamos entender. Na nossa vida existe uma zona de conforto, que de conforto não tem nada, não é um lugar de descanso. É um lugar de alívio imediato, de uma falsa sensação de um alívio imediato. É um lugar de estagnação, é um lugar que eu fico parada. É um lugar disfarçado. E eu quero tirar as travas dos seus olhos agora. A zona de conforto, seja dentro do seu casamento, a zona de conforto seja dentro da sua família, a zona de conforto seja na sua área financeira, a zona de conforto seja na sua área profissional, em qualquer área da sua vida, presta atenção. Essa zona de conforto que muitas vezes você está, ela não é um lugar de descanso. É um falso lugar. É um lugar de estagnação disfarçado de segurança. Você se mantém aí porque você se sente segura. Mas está disfarçado porque de segurança não tem nada. O seu corpo ama a zona de conforto. E o seu apetite está em permanecer nisso. Ah, não vou resolver, não tô cansada. Faz anos que é assim, ó. Faz anos que é assim, não tenho o que fazer. Faz anos que é dessa forma. E aí você permanece da mesma forma. Da mesma maneira. O seu corpo ama esse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar não precisa se esforçar. Tem dor? Tem. Tem dor. Mas eu não preciso me esforçar. Eu vou permanecer aqui. Você não precisa mudar. Você não precisa crescer. Então você permanece ali. Nessa forma. Mas deixa eu te dizer, é aí que começa o conflito. O corpo vai dizer fica, e o espírito da mulher que crê em Deus, da mulher que é cristã, da mulher que ama o Senhor, da mulher que quer buscar algo de extraordinário na tua vida, da mulher que quer intimidade com Deus, o teu espírito vai dizer levanta-te. E muitas vezes você obedece o corpo. Não lhes satisfaçais aos apetites. E muitas vezes você está lá obedecendo o corpo. E o Espírito está dizendo a você, mulher, levanta-te. Sabe o que acontece? Você até tem essa dor momentânea de estar nessa zona de conforto. De estar nesse lugar. Mas você começa a viver uma dor constante. Ela começa a não ser mais momentânea. Ela passa a ser constante dia a dia e você se acostuma com a dor. Você se acostuma com a dor. Sabe aquela história assim, o remédio nem faz efeito mais? O remédio nem faz efeito mais. É uma dor crônica que esse remédio já nem faz efeito. Então,
Eu tomo, mas nem faz efeito. A dor continua, a dor permanece. E a vida da mulher que é aprisionada no lugar que ela está, enquanto o espírito está dizendo levanta-te, mas o corpo está dizendo fica, a mente está dizendo fica, porque você está numa zona de conforto que é uma falsa segurança. Você começa a viver uma dor constante. E sabe por quê? Porque sair de onde você está dói. Sair de onde você está dói, mas permanecer também dói. Permanecer também dói, só que a dor de permanecer é a dor de uma vida que não avança. Escuta isso para sua vida, traz isso para sua vida. A dor de permanecer é uma dor que não avança, de uma vida que não vai para frente, de uma vida que não sai de onde está. Aí sai ano, vem ano, sai ano e vem ano. Deixa eu te dizer, 2026, hoje é dia 25, né? Hoje é dia 25 de março. Você tem noção? Faltam 9 meses para o Natal. 9 meses. Hoje é dia da Ascensão de Nossa Senhora. 9 meses. A Ascensão não, a Anunciação. 9 meses para o Natal. Percebe? Ó, passa assim. Mas vai ano, vem ano, a dor da vida de quem não avança. E você passa os seus dias sobrevivendo. Não lhe satisfaçais aos apetites. Maria, o Senhor coloca em meu coração mulheres que tentam até sair, mas na hora que chega o momento da decisão, guarda numa mala e escolhe permanecer e carregar essa mala com decisões guardadas. Olha como é isso. Obrigada, Liliane. Bom dia, Liliana. Amada, sair de onde você está dói, mas permanecer dói mais ainda, porque a sua vida não avança. Você não vai. Não vai. E sabe o que acontece? Os apetites que nós satisfazemos, os apetites, destrói a mulher de uma forma silenciosa. Isso é muito forte para mim. É muito forte. Esses apetites destrói a mulher de uma forma silenciosa. Eu quero trazer de uma forma prática para você, olha. Quais são esses apetites? Quais são esses apetites que estão muitas vezes impedindo você de sair da zona de conforto? Sabe aquele apetite por aprovação? Você anseia por aprovação. Você tem uma necessidade de ser aprovada. Então você faz as coisas e de uma forma até inconsciente, você espera que alguém fale algo para você. Você precisa que alguém valide para você agir. Não lhe satisfaçais aos apetites. Quando se tem essa necessidade de aprovação, saia disso. Sabe por quê? Porque precisa... E como que eu saio, Maria? Precisa ter uma cura da criança interior que foi aprisionada desde a sua infância, que passou por um momento de rejeição, que passou por um momento de abandono. Existe uma criança dentro de você, a criança interior, que não sabe mesmo lidar com desafios, que não sabe lidar com situações assim. E aí, você precisa de alguém que valide você para que você possa agir, para que você possa dar o próximo passo. Sabe aquela criança que dá o primeiro passinho e você, muito bem, muito bem. É como se você precisasse disso constantemente da tua vida. Só que nem sempre você vai ter alguém dizendo para você, muito bem, parabéns pelo que você fez. No entanto, existem pessoas com uma necessidade, com um apetite para isso. E muitas vezes não percebe. O apetite por prazer imediato, momentâneo, instantâneo, sabe o miojo? Você troca aquilo que é certo pelo que é confortável agora. Então o certo é, essa semana, acho que foi ontem até,
eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito especial. E ela dizendo do desafio Despertar que nós fizemos. E ela dizia assim, foi tão bom para mim. Você não tem noção do que foi bom. Porque eu despertei para algo profissional na minha vida. Só que ela dizia assim, ó. Quer dizer, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Olha, presta atenção nisso. Ela sentiu o desejo, mas ela não conseguia dar esse passo. Eu disse para ela assim, vá. Porque se Deus colocou isso no seu coração, se te despertou para isso, não permaneça no mesmo lugar. É hora de avançar. E nós precisamos entender. A falta desse avanço é um prazer imediato. Vou ficar aqui mesmo porque eu passei anos fazendo essa mesma coisa. Então, deixa eu ficar aqui que vai ser bom para mim. É um prazer imediato. Enquanto Deus está me chamando a ir para águas mais que profundas. Eu preciso olhar para isso e não me satisfazer aos apetites momentâneos. Aquilo que é para agora. Sabe outro tipo de apetites? São apetites emocionais. Aqueles apegos a pessoas, apegos a situações, até mesmo a sentimentos. E que já deveriam, ter sido liberados há muito tempo. Pessoas que trazem lá de trás. Domingo eu fiz uma live com a minha amiga Jéssica de Londrina. E nós falamos sobre traição. E uma pessoa comentou assim comigo. Que ela fica voltando o pensamento dela para aquilo que ela foi traída. Para aquele momento da dor. E eu entendo, gente. Quem quer ser traído? Ninguém quer ser traído. O quanto isso dói, o quanto isso nos aflige, o quanto isso machuca, faz a gente sangrar. Eu passei por isso. Mas entenda que ficar presa à dor da traição é um apetite emocional. Eu satisfaço, na verdade, a minha dor de estar presa àquilo. Eu cultivo aquilo de uma forma constante na minha vida. Enquanto que eu preciso liberar. Entende que são coisinhas que vão muito além daquilo que é físico para a nossa vida. A palavra de Deus ela é riquíssima. Às vezes eu fico procurando tantas coisas para preencher, enquanto é a palavra que está preenchendo a minha vida, que está trazendo algo novo para mim. Olha um outro apetite que eu anotei aqui para trazer para você. A fuga. Você evita decisões difíceis. Quantas vezes você tem feito isso? Vai prorrogando aquilo que você precisa ter tomado de decisão. Tem uma mentorada minha que ela tem vivido um momento bem delicado do seu relacionamento conjugal, que já estão em processo até mesmo de separação, infelizmente. E eu perguntei para ela, quando é que você vai tomar a sua decisão? Ela se sujeita a estar na mesma casa, na mesma cama, já em processo de separação, se sujeita a ouvir palavras destrutivas para a sua vida. E fui conversando, falando, e eu perguntei para ela, quando é que você vai tomar a sua decisão? E que decisão você precisa tomar na sua vida? E ela sempre fugia daquilo que ela estava vivendo. Ela precisa tomar uma decisão, mesmo que seja difícil. O marido não quer mais um relacionamento, está vivendo uma vida lá fora, mas permanece na cama, dentro do quarto, dentro da casa, com comida, roupa lavada. Qual a decisão difícil que você precisa tomar? Uma conversa necessária, um posicionamento? E quando eu perguntei isso para ela, ela tomou a decisão, saiu da sessão com a decisão tomada, revestida de que ela ia se posicionar. Mas o apetite pela fuga fez com que ela permanecesse no mesmo lugar.
E aí, quem que tomou a decisão? O parceiro. E isso causou nela uma dor sangrou sobre a vida dela. Por quê? Porque ela teve um apetite pela fuga e ela não se posicionou. Entende isso? Eu te dei um exemplo aqui. Mas quantas pessoas fogem de decisões a serem tomadas? Decisões relacionadas à sua vida profissional. Decisões a serem tomadas em relação à sua vida financeira. Eu tive momentos da minha vida que foram decisões muito difíceis, mas eu tive que tomar. Decisões que sangraram o meu coração, que sangraram a minha vida. Mas eu tive que tomar. E essa tomada de decisão moveu o meu destino, a minha vida. Então eu não posso ter o apetite de fugir de situações. Isso é a questão de satisfazer ao teu apetite. Não, no momento eu não vou resolver, vou deixar para depois e assim por diante. Sabe, uma outra situação é aquela falsa paz. Aquela falsa paz. Você diz, tá tudo bem, quando no fundo você sorri por fora, mas você chora por dentro. Quando no fundo não está. Sabe uma outra situação? Eu não sei porquê, mas está vindo muito essa questão conjugal. Muita questão conjugal. Isso, Liliana, eu quero sair. Diga assim, eu saio. Hoje eu saio dessa zona de conforto. Puta verdade, né, Neiva? Verdade mesmo. Olha, quantas vezes aquela falsa paz, até mesmo dentro de um relacionamento, a gente nunca resolve o problema. O problema, ele sempre se estende. Então a gente olha para o problema, a gente vê a situação, mas aí é confortável permanecer daquele jeito. Porque se eu for mexer nisso, ele não entende, Maria. É que você não conhece, não adianta discutir. E é sempre da mesma forma, é sempre do mesmo jeito. E sabe por que é sempre do mesmo jeito? Porque você vive uma falsa paz. Porque você tem o apetite pela fuga, pela falta de paz. Então você vive um ciclo emocional dentro da sua vida. Dentro até mesmo da sua vida conjugal. Você não coloca um basta naquilo que está acontecendo, porque sempre foi assim, sempre vai ser assim. O pai era assim, o avô era assim e ele está assim. E sabe o que vai acontecer? Se você tiver filha, a sua filha também vai entrar num relacionamento e vai ter o mesmo relacionamento, porque você não teve a autorresponsabilidade de quebrar isso na sua vida. Isso é muito sério. É posicionamento. Que legado você está deixando para sua família? Se você não faz isso por você, faça isso pela sua família. Não empurre a sua vida com a barriga. Não empurre a sua vida com a sua dor. Não empurre por conta de um apetite, por conta de ai, deixa assim mesmo, ai, não vou resolver isso agora, ai, sempre tem um momento certo e o momento certo nunca chega. O momento certo nunca chega e você passa por essa vida sobrevivendo enquanto Deus está te chamando para viver. Enquanto Deus está te chamando para viver. Para viver uma vida regrada, uma vida abençoada, uma vida em abundância. E isso, maravilhosa, é sobre decisão. Quando eu passo a viver sobre essa satisfação aos apetites da carne, eu estou decidindo viver a minha vida com condição. Eu condiciono a minha vida a esses apetites, enquanto Deus está me chamando, me despertando a viver de decisão. E sabe o que tudo isso vai gerar em você? Uma dependência emocional. Vai gerar em você uma ansiedade. Vai gerar em você uma confusão. Vai gerar em você uma estagnação espiritual. Quantas mulheres? E eu vou dizer para você. Muitas que me procuram são líderes dentro das igrejas. E estão estagnadas espiritualmente.
Isso é muito sério. E eu posso confessar para você, eu já fui uma delas. Sabe por quê? Porque eu vivi um apetite, uma satisfação de apetite que eu não imaginava que era. Porque é muito mais além da carne. É a natureza humana. Quantas de nós perdemos a nossa identidade? É isso que vai gerando. Porque toda vez que você alimenta a carne, toda vez que você alimenta a carne, que você satisfaz, mesmo que você olhe e fale assim, nossa, minha vida, que vida que eu tenho? Mesmo que você olhe para isso, você alimenta com a condição que você se permite estar vivendo. E aí você olha para aquilo, você alimenta essa situação. E sabe o que acontece? Você enfraquece o espírito. E esse perigo da sensação de estar tudo bem. Você respira e fala, tá tudo bem, vai passar. Tá certo em pensar assim. Tá certo. O que não está certo é você não agir para que isso passe. Porque essa sensação de estar tudo bem é um perigo. Na verdade, não está tudo bem, é uma falsa sensação. E esse é um dos pontos mais perigosos na vida de uma mulher. Porque não é sobre você sofrer de uma forma tão clara. É sobre você se acostumar com um lugar que não é seu. Você se acostuma com o sofrimento que não é seu. A palavra de Deus, lá em Jeremias 29:11, vai dizer assim: o que eu tenho para você são projetos de felicidade e não de sofrimento. Na vida, há vez de ter aflições. Olha, o Evangelho vai dizer, na vida há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Claro, é óbvio que nós teremos momentos de sofrimento. Mas o que eu não posso é me acostumar com um lugar que não é meu. Porque o que Deus me trouxe é um projeto de felicidade e não de sofrimento. Seja qual for a área da minha vida. Você continua vivendo, você continua funcionando, você até está sorrindo. Mas por dentro, você está desconectado. Longe daquilo que Deus tem para você. E sabe qual é o maior engano? O maior engano é você achar que só porque não está doendo tanto, só porque dói, mas a dor vai passar, significa que está tudo bem. Mas não está. Não está tudo bem quando o seu casamento é um casamento disfuncional. Não está tudo bem quando meu marido não me vê como Cristo amou a igreja. Não está tudo bem quando eu olho para os meus filhos e eu não consigo vê-los como herança do Senhor e fazer acontecer sobre a vida dos meus filhos. Não está tudo bem quando eu deixo a minha missão de casa para servir lá fora. Quando eu não enxergo as prioridades na minha vida. Não está tudo bem quando há um abandono interno da mulher que eu nasci para ser. Não está tudo bem. Porque Deus não me chamou para sobreviver. Deus não me chamou para sobreviver. Ele me chamou para viver com propósito. Repita isso para você, vai. Repita isso para você. E escreve aqui também, ó. Deus me chamou para viver com propósito. Eu sou a mulher de Provérbios 31:10, a mulher virtuosa. Eu sou a mulher que tem valor, a mulher que se levanta, a mulher que tece, a mulher que cuida, a mulher que zela, mas a mulher que é amada, a mulher que se levanta e que os seus filhos e o seu marido se levantam para louvá-la. Essa é a mulher de Provérbios 31:10. E essa sou eu. Então repita comigo. Repita comigo. Eu vivo com propósito. Deus me chamou para viver com propósito. Muitas mulheres hoje estão anestesiadas, paralisadas pelos seus próprios apetites.
aquilo que parecia comum virou normal na sua vida. Virou uma normalidade. É comum nós olharmos mulheres que estão belas por fora. A minha avó dizia assim, ó, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ah, como isso é forte. Nem todas as mulheres estão assim. Muitas também estão por fora bolorento, né? Olha como é forte isso. Muitas é por fora e por dentro. Mas isso tem um fundamento tão gigantesco na nossa vida. Muitas de nós vivemos com a beleza por fora, mas por dentro é aquela mulher que sorri, mas que chora por dentro. Deus não me chamou para isso. Eu terei aflições. Eu terei aflições. Mas o Senhor venceu o mundo. E se o Senhor venceu, onde quer que eu esteja, eu sou uma mulher de propósito. Não lhe satisfaçais aos apetites. Se a sua mente está dizendo fica, o Espírito está dizendo levanta. Se o teu corpo está dizendo não vou, o Espírito está dizendo vá. Se o teu corpo está dizendo não tem jeito, o Espírito está dizendo tem sim, levanta-te, anda. É preciso hoje você romper com os apetites da carne. Aqui vem uma virada de chave. Deixa eu te dizer, abre bem os ouvidos agora. Ouça o que eu vou te falar. Você não vence a carne, você não vence as situações que você está vivendo alimentando ela todos os dias. Focando, sabe por quê? Porque aquilo que você foca cresce. Você vence a carne negando todos os dias, negando ser essa mulher paralisada, essa mulher que não cuida de dentro para fora. Mas para isso exige uma decisão. Você precisa tomar a decisão move destino. Escreva assim, ó, eu não vivo de condição, eu vivo de decisão, mas escreva num papel, pode até escrever aqui, mas escreva num papel, coloque bem na sua frente, eu não vivo de condição, eu vivo de decisão. Decida fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Vai e faça. Faça por você, faça pelos seus filhos, faça pela sua geração, faça por aqueles que vão nascer na sua família, mas faça. Se posicionar mesmo com medo de não saber onde vai dar, do que vai acontecer, se posiciona. Orar mesmo quando o corpo não tem vontade de orar. Mesmo quando o corpo pede por descanso. Eu me levanto. Se afastar do que te prende. Mesmo que doa o seu coração, mesmo que doa esse momento, saiba que permanecer dói, mas sair também vai doer. Então você escolhe a dor. É a dor que te aprisiona ou é a dor que avança? Eu escolho a dor que avança. Eu escolho. Por que vai doer quando você desejar sair? Porque você vai dizer não a coisas que você estava acostumada a viver. Você vai ter que colocar limites na tua vida. Você vai ter que dizer um chega para determinadas pessoas, para certas situações. Então dói. Só que essa dor avança. E quando você decide permanecer, dói, mas você fica aprisionado. Disciplina espiritual. Tá na hora de você se levantar com uma disciplina espiritual. É você fazer o que o Espírito pede, mesmo quando a carne resiste.
A minha vontade, Senhor, a minha vontade é ficar aqui, mas eu vou me levantar. E eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer, porque o Espírito está dizendo, levanta-te. Levanta-te por você. Levanta-te por tua casa. Levanta-te pela sua maternidade. Levanta pelo seu matrimônio. Está na hora de se levantar. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que você tem alimentado na sua vida? A sua carne ou o seu espírito? Tem um posicionamento que eu faço todos os dias que diz assim, ó. O espírito, respira bem fundo comigo, vamos fazer juntas, ó. Ó, respira, ó. Yeshua. Yeshua. O Espírito de Deus guia o meu espírito. O meu espírito guia a minha alma. A minha alma governa o meu corpo. E o meu corpo desfruta do melhor dessa terra. Tudo começa com o Espírito de Deus. Eu decido pelo Espírito. Porque aquilo que você alimenta, cresce, é o que eu te falei. O que você escolher, cresce. Aquilo que cresce, governa você. Se crescer desejos de carne, desejos que vão te deixar aprisionada, vai governar a sua vida. Vai governar a sua história. Se você entender de tudo que eu falei, e você esquecer, mas entender isso, que eu vou te falar agora, que eu vou repetir, a sua vida nunca mais será a mesma. Aquilo que você alimenta, cresce. E o que cresce, governa a sua vida. O que cresce, governa a tua vida, governa você. Se os desejos da carne, aquilo que inconsciente ou consciente, não só a carne aqui, ó, da natureza humana, eu escolho, governa. Governa você. Então hoje, eu te pergunto, o que é que está governando a tua vida? O que você está alimentando? Talvez hoje, Deus esteja te chamando para, ó, levanta-te, saia de onde você está. Sair de um ciclo, sair de uma mentalidade ruim, sair de um lugar emocional que você ou a situação te levou a estar. Sim, vai doer, Maria, vai doer. Só que permanecer aí também vai. A diferença é, uma dor te transforma, a outra, ela te aprisiona. Tome a sua decisão hoje. Não viva mais de condição. Viva de decisão. Vamos finalizar com uma oração agora? Querido Deus, eu peço a sua bênção sobre mim e sobre essas mulheres que aqui passam, Senhor. Sobre todas aquelas que vão receber essa mensagem, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada uma delas. Que o Senhor coloque sobre cada uma dessas mulheres a tua bênção e a tua proteção. Desperta no coração dessas mulheres o desejo de viver de decisão e não mais de condição. Alimenta o coração dessas mulheres para que possam sair de onde elas estão, seja qual for a área da sua vida que tem se aprisionado à dor, ao pecado, a uma zona de conforto. Eu te peço agora, Jesus, pela força do teu Santo Espírito, derrame sobre cada uma dessas mulheres a tua unção e a tua graça. Santifica, Senhor, cada uma dessas mulheres. Que haja sobre elas um desejo de viver algo novo sobre a sua vida. De assumir e de ir em busca ao projeto de felicidade que o Senhor tem para cada uma delas. Seja o que for, Senhor, e quais forem os apetites da carne. Apetite, Senhor, que satisfaz momentaneamente. Eu te peço agora, Jesus, que esses apetites que muitas vezes aprisionam
essas mulheres possam ser libertos agora no nome de Jesus e para a tua honra e para a tua glória. Que se levantem mulheres com um desejo imensurável de viver o melhor de Deus numa jornada de alegria, de paz e de amor. Guiada pelo teu Espírito Santo, tomadas pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Manifestai o seu poder sobre todas as coisas. Eu declaro agora sobre a vida de cada uma dessas mulheres, onde a minha voz está chegando agora. Que sejam mulheres que se levantem posicionadas, mulheres que se levantem com autoridade, não com autoritarismo. Mulheres que quando abrirem a sua boca, não seja para gritar, mas seja para falar palavras de conforto, palavras de exortação, mas palavras de decisão também. Que essas mulheres sejam impulsionadas pela força do teu Santo Espírito a viverem o melhor do Senhor sobre a sua vida. Até então. Desperta, Senhor, essas mulheres. Abre portas na área profissional. Abre portas, Senhor, para que avancem naquilo que elas desejam. E tome conta daquilo que nós não podemos cuidar, Jesus. Toca no mais íntimo do coração dessas mulheres. Eu te peço agora, Jesus, que o Senhor visite cada esposa que está nessa live. Que elas tenham a ousadia de serem a mulher sábia. E a mulher sábia reconstrói o seu lar. Que elas tenham a ousadia de viver o chamado que o Senhor tem a cada uma delas. Mulheres posicionadas, esposas alinhadas, que reencontrem a sua identidade e que a sua fé a sustente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Foi bom para você estar aqui? Foi bom para você? Que alegria ter estado aqui com você. Que alegria ter estado aqui com você. Eu espero ter contribuído na tua vida. Se essa palavra falou com você, assim que terminar essa live, ela vai ficar ali no feed gravada. Eu peço que você encaminhe. Encaminhe para o seu grupo de mulheres, amigas. Encaminhe para aquela mulher que Deus colocou no seu coração. Encaminhe para ela. Eu tenho certeza que algo muito bom você vai fazer na vida delas. E eu quero fazer um convite especial para você, mulher, que é daqui de Curitiba. Você que é daqui de Curitiba. Presta atenção. O Elas está chegando. O Elas é um movimento para mulheres. Mulheres encorajadas, libertas, lapidadas, autênticas e seguras. Esse movimento é uma tarde maravilhosa com mulheres, onde eu uno a inteligência emocional, a espiritualidade e você evolui através desse momento. É uma oportunidade de transformação para você, mulher. É um encontro maravilhoso, onde eu uso ferramentas para movimentar a sua vida, para você tomar decisões assertivas, para você sair do lugar. É o momento de te despertar. Mulheres encorajadas, lapidadas, libertas, autênticas e seguras. Eu te convido, você que é daqui de Curitiba ou região, a estar presente comigo no dia 18 de abril. É um sábado à tarde, nós vamos estar ali, entre mulheres, numa conexão profunda. E além disso, vamos ter um delicioso coffee break ali para nós, para conversarmos, para compartilharmos. Vai ser maravilhoso. Todo encontro Elas, todo movimento Elas é sensacional. O ano passado eu fiz 2 em Londrina e 1 aqui em Curitiba.
E esse ano eu tô trazendo de novo aqui para Curitiba. Então, esse que vai ter aqui em Curitiba vai ser voltado para a vida de Esther. Maravilhoso, sensacional. Tem algo lindo esperando por você. Então, você que é daqui de Curitiba e região, faça a sua inscrição. Vai ser, extraordinário. Será muito bem-vinda, muito bem-vinda. E vai ser um prazer estarmos juntas. Eu tenho certeza que tem coisas lindas esperando por você. Tome a sua decisão. Talvez essa é a decisão que você esperava. Algo para transformar, para te ajudar. Elas é uma ferramenta poderosa para te ajudar a sair de onde você está. Lindona, um beijo no teu coração. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Muito, muito obrigada por você ter tomado a decisão de estar aqui comigo nessa live. Eu espero ter contribuído na sua vida. E a semana que vem estamos de volta. Um beijo grandioso no seu coração. Deus seja louvado pela sua vida. Até mais. Beijo, compartilhe essa live.